Rádio Decidente. Olá, eu sou o Thiago Gomide e está começando mais um episódio do Rádio Decidente, o podcast da Coordenadoria de TV e Rádio do Superior Tribunal de Justiça, em parceria com a Secretaria de Gestão de Precedentes e de Ações Coletivas. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre o tema 1173 dos recursos repetitivos, julgado pela segunda sessão do STJ. O precedente fixou a tese de que o corretor de imóveis, pessoa física ou jurídica, não responde em regra por danos causados ao consumidor em razão de descumprimento pela construtora ou incorporadora de obrigações previstas no contrato de promessa de compra e venda. A decisão delimitou as hipóteses excepcionais em que pode haver responsabilização, como nos casos de atuação do corretor como incorporador, integração ao mesmo grupo econômico ou situações de confusão patrimonial. E para entender melhor os fundamentos dessa decisão, os reflexos práticos e a importância do julgamento para o sistema de precedentes qualificados no direito privado, eu converso agora com o advogado Paulo Vitor. Seja muito bem-vindo ao Rádio Decidente. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui falando para ouvintes tão qualificados. Doutor Paulo Vitor, começa explicando então para quem nos acompanha qual foi a controvérsia central que levou aí a segunda sessão do STJ a afetar o tema 1173 como recurso repetitivo. Bem, como você já colocou inicialmente, né, na sua introdução, foi justamente a responsabilidade do corretor de imóveis, né? Como você bem colocou, a tese era para distinguir os limites da responsabilidade do corretor de imóveis ou da sociedade intermediadora da compra e venda por danos causados ao consumidor em razão do descumprimento pela construtora incorporadora de obrigações relativas ao empreendimento imobiliário, contrato de promessa de compra e venda do imóvel. Essa literalmente era a questão em discussão do STJ em relação ao tema 1173, justamente definir os limites da responsabilidade do corretor de imóveis na transição da compra ali do imóvel e posteriormente sobre a possibilidade de rescisão em razão do descumprimento pela construtora ou pela incorporadora. Doutor Paulo Vitor, por que havia divergência nos tribunais sobre essa responsabilidade do corretor de imóveis em casos de descumprimento contratual por construtoras e incorporadoras? Tiago, o STJ ele exerce um papel federativo muito importante no país. Por quê? Porque é a lei federal, mas a interpretação da lei, em regra, começa nos estados, com a justiça estadual. Então, nós temos inúmeras unidades federativas, né? E essas unidades federativas podem emitir o seu juízo, sua interpretação sobre a lei que é federal. Então, para não ocorrer o risco de uma lei que é federal tem inúmeras interpretações, existe o STJ para cumprir esse papel federativo, para que não apenas a lei seja igual para todos, mas a própria interpretação seja igual para todos, né? E o que estava acontecendo? Alguns tribunais, né, estavam aplicando entendimentos de que era de responsabilidade do corretor de imóveis integrar a cadeia de responsabilização. E isso gerou certa divergência entre o próprio STJ em relação à interpretação da matéria. O pano de fundo disso aconteceu o seguinte: o STJ já tinha interpretado, tinha uma jurisprudência no sentido de que o corretor integrava. E os tribunais, pelo seu dever de hierarquia, seguiam essa interpretação do STJ em certo tempo. Passada a evolução da jurisprudência, o direito privado evoluiu no sentido de que não integrava, em regra, a responsabilidade em julgados, né, em caso concreto, julgados isolados, e firmou a jurisprudência dominante do tribunal a respeito da não responsabilidade. Só que havia ainda, né, entendimento passado do STJ da responsabilidade. E eu acredito que isso gerou uma oscilação na interpretação dos tribunais de origem. E os tribunais de origem acabavam aplicando a jurisprudência já superada do STJ. E isso provocava a revisão caso a caso do STJ em relação ao entendimento superado. Então, havia necessidade do jurisdicionado, né, entrar com seu recurso especial
para que o STJ aplicasse a jurisprudência atual e consolidada do tribunal. Isso requer trabalho, isso requer um dinamismo diferente, individualizado, né? E aí, dentro dessa sistemática, o STJ pensou em afetar a sistemática de recursos repetitivos, que justamente prioriza a interpretação uniforme de múltiplos processos em relação à mesma matéria. Em regra, doutor Paulo Vitor, por que o corretor de imóveis não integra aí a cadeia de fornecimento do empreendimento para fins de responsabilização pelo Código de Defesa do Consumidor? Pela própria natureza, né, do serviço prestado pelo corretor. Ele não integra, né, salvo se ele integrar, como dito na tese de julgamento, que é a construção, que é incorporadora, ele pode ser responsabilizado. Caso não, o comprometimento dele é com a aproximação das partes interessadas. Ele não tem comprometimento com a efetivação daquele negócio. Ele tem, a atividade dele é de intermediário. E, sendo bem sucedida a atividade de intermediação, encerra a atividade dele, né, como corretor de imóveis, né? Então, essa foi a interpretação para que não haja uma responsabilidade do corretor como intermediário pela atividade fim. A atividade fim, no caso, vai ser de responsabilidade entre o consumidor e a empresa, né, que prometeu, né, a entrega daquele bem. E como que o relator fundamentou a distinção entre a atividade de corretagem e a atividade de incorporação imobiliária? Difere muito desse ponto que você acabou de mencionar ou não? Não, o relator, né, fez um excelente voto, que o ministro Raul fez um excelente voto, e identificou que a atividade, realmente, corretagem, tem um regramento específico, né? Tem uma lei específica, tem um regramento específico no Código Civil, e a atividade de incorporação imobiliária também tem um regramento específico, né? Tem uma lei específica. E isso fundamentou o voto do relator, que são atividades distintas, né? Da natureza da atividade do corretor, a intermediação, né? Então, acho que a palavra-chave, assim dizendo, razão de decidir da fundamentação é essa, né? O relator qualificou como intermediação, tá? Foi uma palavra bem destacada do voto. Se há intermediação e se encerra ali a atividade do corretor, não pode ser responsabilizada pelo eventual descumprimento contratual em relação à entrega do bem prometido, tá? Então, tem regramentos distintos. O que aconteceu? Houve uma interpretação, de certo modo, no sentido de que havia essa responsabilidade. E, com o avanço da interpretação, o direito privado mudou o entendimento, só que não mudou o entendimento em casos concretos. E o relator, e aí é bom destacar que, geralmente, o núcleo de gerenciamento de precedentes, que é um núcleo extremamente qualificado, basicamente, assim, estruturado a partir da gestão do ministro Paulo de Tarso Severino, né, que eu tive a satisfação de trabalhar, fui servidor do STJ, o núcleo geralmente faz o controle dessa oscilação da jurisprudência, né, dessa multiplicidade e da relevância de matérias, né? Multiplicidade de processos que levam essa matéria. Nesse caso, quem fez a própria afetação, o próprio destaque foi o relator, né? O caso, de certo modo, mais da metade dos processos que são afetados no STJ vem da observação, vem da sistematização do núcleo de gerenciamento de precedentes, né? Que é no GEPNAC hoje em dia, que teve a atribuição também de trabalhar com ações coletivas. Então, nesse caso, o relator primeiro havia negado monocraticamente, aplicando a jurisprudência passada, e ele reconsiderou e destacou, promovendo a indicação de afetação para o colegiado, né, porque a afetação não é mais monocrática, a afetação é colegiada no STJ, propôs para o colegiado privado, né, a alteração no sistema de repetitivos desse entendimento do STJ. Então, houve essa evolução, houve a sistematização para entender que corretor é uma qualificação e a incorporadora e a consultora também tem outra
qualificação, tá? Essa jurisprudência do STJ em relação ao mercado imobiliário avançou em inúmeros temas, tá? O relator até cita isso. Houve um boom imobiliário no Brasil, né, em certo momento, e esse boom imobiliário, consequentemente, gerou discussões jurídicas, né? E a partir daí, o STJ, antecipando, né, a possibilidade de divergência, tratou de forma sistemática da figura do corretor, né? E esses contratos, compra e venda, promoveram inúmeros temas no STJ, né? E o relator faz esse destaque. Então, a partir da interpretação do mercado imobiliário, o STJ avançou na sua jurisprudência, né? E amadureceu no sentido de que o corretor tem uma certa responsabilidade e o incorporador tem outra responsabilidade, salvo as exceções que há uma confusão em relação a isso perante o consumidor. E em que situações excepcionais aí o corretor pode ser responsabilizado por danos ao consumidor, segundo esse entendimento fixado nessa tese repetitiva 1173? O dispositivo da tese, ele é expresso, claro, nesse sentido, né? Mas eu posso sintetizar no sentido de que há uma confusão, né, em relação a isso, entre a figura do incorporador e a atividade fim. O corretor, na verdade, ele deixa de ser um intermediário, então ele pode atuar como intermediário, mas ele também vai integrar a cadeia da atividade fim, tá? Então, as exceções expressas no voto são no sentido se está demonstrado o envolvimento do corretor, né, na atividade de incorporação e construção, se ele estiver ligado, quando diz atividade fim. Dois, e o corretor integra o mesmo grupo econômico da incorporadora e construtora, ou seja, ele pode ser ao mesmo tempo corretor e o incorporador ou a construtora, ele pode integrar ao mesmo tempo, ou haver confusão ou desvio patrimonial das responsáveis pela construção em benefício corretor. Então, aí gerar confusão em relação a isso. O consumidor pode ser lesado em relação a essa confusão. Então, o voto foi bem claro, foi bem expresso aí nessas hipóteses aí de exceção em relação à responsabilidade do corretor. Doutor Paulo, o que caracteriza na prática a atuação do corretor como incorporador? Digo isso nos termos do artigo 31 ali da Lei 4.591. Certo? Essa lei, né, 4.591 de 64, é uma lei relativamente antiga, né, que trata a respeito da incorporação imobiliária, né? E o artigo 31 fala que a iniciativa e a responsabilidade imobiliárias caberão ao incorporador, que somente pode ser o proprietário do terreno, o construtor e também a letra C, que é o ente da federação emitida na posse, né? Então tem que haver uma qualificação do corretor nessas hipóteses da lei, né? E o dispositivo da tese acabou exemplificando, né, com outras palavras, né, de forma mais didática até, essa possibilidade de configuração na prática da qualificação do corretor como incorporador, tá? Então, eu acho que a lei trata, mas a lei acaba de 64, é uma lei relativamente antiga, houve umas atualizações aqui ao longo dos anos, mas eu acredito que o tema deu uma interpretação aí atualizada e didática aí sobre as hipóteses práticas aí de caracterização do corretor como incorporador. E como que o precedente trata das hipóteses de integração ao mesmo grupo econômico ou de confusão ou desvio patrimonial? O precedente é que ele, como eu disse, para chegar a essas exceções, ele estudou, primeiramente, a qualificação do que é o serviço de aproximação, né, de intermediação, que é o do corretor, qualificou as hipóteses de incorporação, né, o que é incorporação à luz da lei, à luz da legislação, né, e tratou quando há uma espécie de desvio ou quando o corretor integra o mesmo grupo econômico. Por quê? Ah, era possível, né, e ainda é possível que a atividade de corretagem esteja integrada ao serviço de
corporação. Né? Pode acontecer que o, os sistemas de corretagem ele não seja autônomo em relação à incorporadora. E isso, né, gera uma confusão, né, e possivelmente até um desvio patrimonial lá na frente, né? Então, à luz da interpretação do consumidor, para ele é a mesma pessoa. E isso gera um engano, né? Pela teoria da aparência, ele gera um engano em relação ao consumidor. Ele acha que trata-se das mesmas pessoas jurídicas, né? E sendo que, a rigor, a atividade de corretagem tem como ideia, como espírito, atividades autônomas diferentes, né? O corretor, deixar bem claro, não tem que estar vinculado a nenhuma parte. Ele tem uma atividade autônoma ali de aproximação e intermediação daqueles negócios ali. Ele vai intermediar a atividade. Na medida que ele está vinculado a quem está prometendo, isso gera engano para o consumidor. Ok. E qual que é o impacto da aplicação obrigatória do artigo 927 do CPC para juízes e tribunais em casos semelhantes? Bem, o 927 é uma inovação expressa, assim dizendo, né, do Código do Processo Civil de 2015, que começou a ter vigência em 2016, né? Ele trata das hipóteses de observância obrigatória dos entendimentos dos tribunais superiores, em regra. E o repetitivo é uma das hipóteses de observância obrigatória, não só para o próprio STJ, mas como para a Justiça, que segue a interpretação do STJ. Porque, como eu disse, nossa unidade é, é uma federação concentrada, onde a lei federal acaba regendo todas as atividades da vida e o STJ acaba sendo responsável por conferir essa interpretação final a respeito da legislação federal. Então, para evitar divergências interpretativas, o STJ confere a última palavra a respeito da interpretação da legislação constitucional. Esse precedente, se ele pode influenciar também a forma como os contratos, né, de promessa, de compra e venda são redigidos, se isso já influenciou, depois dessa tese fixada, se isso já influenciou esse tipo de contrato. Sim, esse é o intuito, tá, Tiago? A ideia isso que eu estava complementando. O sistema de precedentes, inaugurado formalmente no CPC 2015, tem esse intuito, né? Diante da universalidade da lei federal e da possibilidade de interpretação, o sistema de precedentes e a vinculação que ele quer tem o objetivo de quê? Conferir segurança jurídica e tratamento igualitário. Justamente para evitar que em certa unidade da federação, Brasília, por exemplo, o corretor seja responsabilizado e em São Paulo ele não seja responsabilizado, porque a justiça tem autonomia, até de certo modo, para interpretar a legislação federal. E se aquele caso transitar em julgado, acabar na própria justiça estadual, nós teremos dois casos iguais com tratamentos diferentes no mesmo espaço de tempo. E isso ofende igualmente a ideia de isonomia e ideia de justiça. Então, o sistema de precedentes foi criado para conferir segurança jurídica para a sociedade e garantir o tratamento igualitário. E essa segurança jurídica acaba sendo materializada nos contratos, né? Então, nos contratos que vão ser redigidos, podem já ter essa previsão, né, incorporada no tema para tratar que a responsabilidade do corretor se dará apenas naquelas hipóteses, né? Então, hoje, há uma segurança jurídica, principalmente para o corretor, né? Por ele não ser demandado na justiça de forma indevida e, a depender da interpretação da justiça estadual, ele pode ser condenado ou não, né? Então, hoje, a atividade de corretagem, principalmente, tem essa segurança jurídica, né, desse tema, no sentido de que hoje a interpretação tem que ser essa, independentemente do estado da federação que ele exerce a atividade dele. E há algum risco de que consumidores fiquem desprotegidos com essa delimitação da responsabilidade do corretor ou não? Eu acredito que não, né? Porque, na verdade, não há responsabilidade, né, do corretor
na medida que ele exerce fielmente a atividade dele intermediário. Então, mesmo que o consumidor tente não demandar, não haverá direito em relação a isso, né? Então, ele vai demandar hoje, até vai dar mais segurança jurídica para o consumidor, porque ele vai demandar justamente para aquelas pessoas que são possivelmente as responsáveis, né, pela rescisão contratual, né? Que é a incorporadora, a construtora. Então, eu acredito que os consumidores não serão prejudicados em relação a essa sistemática. Na verdade, haverá mais segurança jurídica aí para os consumidores. E esse precedente, ele permite algum espaço aí para interpretação casuística ou a tese foi fixada de uma forma bem fechada? Como lemos, né, que a tese que foi fixada, ela trata primeiramente de um critério objetivo, né, que não há responsabilidade pelos danos causados ao consumidor em razão do cumprimento pela construtora ou incorporadora de obrigações relativas ao empreendimento imobiliário. Há exceções em relação a isso. E essas exceções são, de certo modo, subjetivas e passíveis de interpretação pelo juízo de origem. Costumamos dizer que a interpretação ela não é analítica, é um ponto de partida para a interpretação do caso concreto, né? Então, ela, no caso, vai ser interpretada a partir do caso concreto e o magistrado de origem pode verificar, né, se o consumidor entendeu que há responsabilidade do intermediário, possível intermediário que é o corretor, e se o consumidor entende que deve integrá-lo à cadeia, o juiz vai verificar se realmente é o caso das exceções do tema 1173. Então, há um ponto mais fechado, sim, mas também há hipótese aí de interpretação a cada caso, a depender do envolvimento ali contratual ali do corretor em relação à atividade. E para a gente fechar essa nossa conversa, doutor Paulo Vitor, que mensagem, então, que o STJ transmite ao mercado imobiliário e também aos consumidores ao consolidar esse entendimento em sede de precedente qualificado? Tiago, eu acho que, assim, o STJ cumpre um papel muito importante na nossa federação, né? Como eu disse, ele é o responsável por garantir a igualdade de todos, não só perante a lei, mas principalmente perante a aplicação da lei. Então, ele passa ao mercado, à imobiliária, aos consumidores, a mensagem de que há segurança jurídica, né, em relação à figura corretor de imóveis, né? Geralmente o corretor de imóveis, né, ele é um profissional autônomo e ele tem uma responsabilidade limitada. E essa responsabilidade limitada acabou tendo uma interpretação diferente, de certo modo, pelo STJ. E hoje o STJ alinhou essa jurisprudência e tanto é que decidiu fixar sistemas de recurso repetitivo, que há uma vinculação maior em relação a isso. Enquanto o STJ estava decidindo apenas com base em casos concretos, isso ainda não conferia uma segurança jurídica para os tribunais de origem e para o mercado. Hoje não. O mercado imobiliário tem hoje segurança de qual é o limite, qual é o papel do corretor de imóveis nessa intermediação do mercado imobiliário. Ok, doutor Paulo Vitor, muito obrigado por essa participação especial aqui no Rádio Decidente. Tiago, eu que agradeço aí pela oportunidade, pelo convite, fico muito feliz, né? Como eu já disse, eu fui estagiário, servidor da casa, então eu fico muito feliz hoje de contribuir como advogado e professor para uma interpretação de um tema tão importante aí do direito privado. E esse foi mais um Rádio Decidente. Antes de encerrar, lembra você, ouvinte, que este e outros podcasts produzidos pela Coordenadoria de TV e Rádio aqui do Superior Tribunal de Justiça estão disponíveis nas plataformas de stream de áudio de sua preferência. E você também pode nos acompanhar, é claro, pela programação da Rádio Justiça. Até o próximo episódio. Rádio Decidente.